Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro, o nosso celeiro de luz, aquele templo que acolhe os nossos corações de maneira tão amorosa, de maneira tão caridosa. Apesar dos nossos problemas, somos acolhidos como uma grande família. Que Jesus esteja em nossos corações, que Maria Santíssima cuide das nossas famílias, do nosso caminho. Espero que vocês estejam muito bem. Espero que essa semana que passou, de quarta-feira passada para cá, tenha sido muito boa. Muitas oportunidades de fazer o bem, muitas oportunidades de aprendizado. Isso importa bastante. Vou dar aquela olhadinha para ver quem está aqui. E hoje eu sei que temos jogo no Maracanã, o trânsito estava uma loucura aqui perto de casa. Então acredito que muitos dos nossos companheiros de jornada virtual aqui provavelmente ainda nem chegaram em casa. Mas o importante é que depois a gente sobe esse vídeo para o YouTube e quem não puder assistir ao vivo, tá lá no YouTube, no canal do Centro Espírita, do nosso Centro Espírita, e fica guardadinho numa playlist chamada A Caminho da Luz. Dá uma olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Minha querida amiga Silvia, muito boa noite. Marisa, boa noite. Socorro, boa noite, Socorro. Denise Ferraz, tudo bom, Denise? Patrícia Valente, muito boa noite para você também. Maria Inês, muito boa noite. E as pessoas vão chegando devagarzinho e daqui a pouco eu volto aqui para cumprimentar aqueles que apareceram aqui nos comentários. E hoje nós temos um capítulo bem interessante, que é o capítulo 20, a renascença do mundo. Ele poderia ter dito renascença no mundo, né? Mas não, é do mundo, como se o mundo inteiro recebesse um oxigênio extra para voltar a respirar, né? Depois de 1000 anos de Idade Média, 1000 anos da tão famosa expressão período de trevas. E vamos falar um pouquinho sobre esse momento tão importante da humanidade, onde a gente percebe nitidamente a mão do Criador através do trabalho incansável de Jesus, onde organizou, né, moldou e acabou trazendo, fomentando, né, um período de esplendor, seja artístico, literário, né, espiritual, um momento realmente de renascimento da nossa humanidade. Mas antes da gente iniciar, né, apareceu aqui já a Sônia, tudo bom, Sônia? Boa noite. E a Tereza. Boa noite, Tereza. Mas antes da gente iniciar a leitura do capítulo, nós vamos fazer uma breve introdução, como de costume, e dessa vez uma introdução um pouquinho diferente, tá? De vez em quando eu gosto de dar uma inovada, até para o nosso estudo não ficar sempre a mesma coisa. E como, se eu não me engano, 15 dias atrás a gente falou um pouquinho de história da arte, semana passada a gente já falou também, sempre coisas muito pequenininhas, né? Hoje a gente vai voltar a falar também da história da arte, e justamente para ajudar na compreensão desse período que foi extremamente bonito, mas ao mesmo tempo complexo para a humanidade. Então a gente vai entrar um pouquinho nesta área que é bem interessante também, que é a área artística. Vamos fazer uma retrospectiva relâmpago do que das nossas últimas, né, reuniões aqui, para a gente entrar no Renascimento. Então, lembrando que estávamos na Idade Média
E a Idade Média significou aquela ruptura da cultura clássica grega, e depois, quando Roma conquista a Grécia, Roma soma a essa cultura clássica os valores familiares e o direito romano. Tá? Emmanuel explicita muito isso, que era a base para que o cristianismo conseguisse chegar e florescer aqui no planeta. Roma tinha essa missão. Pegar a cultura clássica, misturar, fundir com seus valores, valores familiares, valores pragmáticos, como o direito romano, que surgiu 2.500 anos atrás. O problema é que isso não foi o suficiente. O ser humano ele acabou, né, se perdendo com tanta glória e tanto poder. E no ano 476 cai o Império Romano do Ocidente e iniciamos a Idade Média. A questão é, foi tão emblemática essa cultura clássica que durante muitos séculos sempre tentamos voltar para esse período. E o exemplo mais forte que nós temos foi no ano 800, quando Carlos Magno, a gente falou isso alguns capítulos atrás, ele fora coroado imperador do Sacro, da Igreja, Império Romano Germânico. Tá? Então, mais uma vez, tentando resgatar toda esse passado glorioso de Roma. E durante muito tempo a humanidade viveu essa busca, né, esse retorno ao clássico. O tempo vai passando. Nós tivemos, dentro da Idade Média, um período muito peculiar, que foi o feudalismo. A gente falou sobre isso, onde o homem foi para o campo e acabou que as pessoas começaram a ter mais contato com a natureza. Foi mais uma tentativa da espiritualidade de direcionar o ser humano. Tivemos as cruzadas, e as cruzadas, além da barbárie que aconteceu, as guerras santas, né, entre os cristãos e os muçulmanos, uma coisa positiva acabou acontecendo também dentro das cruzadas. A gente viu que foram as rotas comerciais, porque esses caminhos que os cruzados faziam, eles acabavam não só brigando, mas acabavam negociando também com o Oriente, e novas rotas surgiram. E o que aconteceu? O que surgiu após esse momento de expansão comercial foram os burgos, que eram as cidades mais focadas no comércio, e surgiram os burgueses, a burguesia tão famosa e tão maldita, né? As pessoas falam tão mal da burguesia, mas ela surge aí, comerciantes, os sapateiros, né? Os banqueiros, eram aqueles que ficavam num banquinho emprestando dinheiro, negociando. Então surge uma nova forma de enxergar o mundo, e o homem acaba saindo do campo e indo para esses burgos, porque a prosperidade estava muito maior. E a partir daí a gente vai começar a entrar na história da arte. Por quê? Porque já, assim por volta do ano 1250, tá? Que no Renascimento italiano, os italianos chamam de Duecento, tá? Que seria seria do 1200, tá? O século XIII. Eles não falam século XIII, eles falam Duecento, para o Renascimento. Então, eu peguei essas duas imagens para a gente enxergar o que estava acontecendo nesse período pré-renascentista, tá? E aí a gente já está falando da Itália especificamente. Emmanuel, quando começar o livro, ele vai abrir demais o leque, que é muito melhor do que ficar só preso à Itália. Como a gente não tem esse tempo todo para falar na introdução, a gente vai pegar só a Itália, que seria o mais importante. Então, Giotto, a gente falou de Giotto 2 semanas atrás, era aquele que pintou as paredes, né, da Catedral de São Francisco de Assis, lá em Assis. E o que ele percebeu? Ele percebeu que existia uma técnica, através do seu mestre, né, o Cimabue, que tirava um pouquinho a imagem de 2 dimensões e jogava para 3 dimensões, a tão famosa perspectiva. Então, nesse lado aqui, seria a arte medieval.
com muito pouca perspectiva. Você vê que Maria está chapada assim no quadro, né? Parece que é quase uma entidade espiritual. E nesse lado aqui, já de outro, repara que ela já está dentro de uma casinha onde a gente vê 3 dimensões. Vocês conseguem perceber? Isso é uma técnica extremamente nova e revolucionária para a época. Olha, ela está em cima de um altar e olha como você já percebe uma escada para chegar nesse local. Então isso já é o início dessa técnica que começa nesse pré-renascimento. E aí a gente vai adiantar um pouquinho e vamos falar da arquitetura e engenharia de Brunelleschi. Lembrando que os burgueses, né, eles agora eram as pessoas mais importantes porque eles tinham o capital, eles compravam, vendiam. E você tinha, na Toscana, especificamente em Florença, a família dos Medici. E eles eram os banqueiros, os burgueses mais importantes. E eles financiavam as artes. Nesse período, no final do século XIV, início do século XV, que eles chamam lá de Trecento e Quattrocento, aqui, à minha direita, na parte de cima, você tem a construção do Duomo de Florença. Tá? O problema é que o Duomo de Florença foi tão grande, porque Florença competia com Siena, né? Qual era a cidade mais próspera da Toscana, e eles não conseguiram fazer essa cúpula. A catedral ficou 100 anos, basicamente, tomando chuva, neve. Isso era uma grande humilhação para a cidade. Que eles construíram algo monumental, só que eles não tinham capacidade arquitetônica, de engenharia, para conseguir fechar essa cúpula. Fizeram um concurso, um torneio, para ver quem ia conseguir, e o tal de Brunelleschi, ele foi e conseguiu bolar uma grande solução completamente nova, na cabeça de alguns, completamente nova, e ganhou o torneio, o concurso, e finalizou a obra, depois de muitos anos, né, chamada obra de igreja. Mas como Brunelleschi encontrou a solução ideal para construir essa cúpula? Ele precisou ir para Roma, se juntou com um grande gênio também do Renascimento italiano, Donatello. Não é a tartaruga ninja, né? A gente deve lembrar muito bem de Donatello, uma das tartarugas ninjas. E eles foram para Roma tentar compreender, aprender como os romanos, e aí a gente está falando assim de 1500 anos antes, conseguiram fazer, por exemplo, o Panteão, que está ali no centro histórico de Roma. Repara que abaixo de mim tem uma construção, essa era uma construção pagã na época do Império, né, Romano. E o imperador Adriano mandou fazer também essa cúpula, e eles conseguiram fazer 1500 anos. Então, o nomezinho que está aqui, o classicismo, a volta ao período clássico, para tentar aprender na Roma Antiga, na Grécia Antiga, como eles conseguiam fazer algumas coisas que, através dos séculos, foi perdido. Por exemplo, a fórmula do concreto se perdeu completamente. E Brunelleschi precisou resgatar essa fórmula justamente para finalizar a obra. Perfeito? Vamos andar mais uns anos aí, algumas décadas, e aí nós temos agora a pintura, com Sandro Botticelli. Deixa eu ver aqui se nós já temos mais pessoas, se as pessoas estão chegando. Maria Terezinha, toda boa noite. Sérgio, boa noite. E aí nós temos Sandro Botticelli. Vocês devem lembrar que a arte de Giotto, a arte medieval, a arte bizantina, né, que era do Império Romano do Oriente, que a capital era Constantinopla, mas já tinha sido, o nome era Bizâncio, por isso que virou esse nome de arte bizantina, era uma arte estritamente religiosa. Então você não podia fazer uma pintura que não fosse religiosa. Então é Maria segurando Jesus, ou só Jesus na cruz. Nesse momento, o que Botticelli está fazendo?
Ele está pintando o nascimento de Vênus, a alegoria da primavera, né? São figuras pagãs, lá do período clássico, anteriores, às vezes, ao período clássico, da mitologia grega, da mitologia romana, que depois acabaram se fundindo, né? Onde você tem Afrodite, você tem Vênus. É um rompimento total com as figuras sagradas da Igreja Católica. O que isso quer dizer? Que o ser humano perdeu a fé? Não. Mas que agora as figuras que antes eram obrigatórias a estarem nos quadros não são mais obrigatórias. É um sinal de não ruptura com a igreja, como eu disse. Mas a igreja está perdendo a força que ela possuía. E aí a gente vê justamente na arte, nesses quadros de Botticelli, a gente poderia pegar Leonardo da Vinci também, outra tartaruga ninja, né, Leonardo, e ver em diversos quadros dele que existe essa ruptura agora com o tema sagrado. Temos aqui em cima a Escola de Atenas, pintada por Rafaelo, outra tartaruga. O que é isso? Nós não temos mais, além da figura sagrada, além dos temas que eram completamente obrigatórios, temos a volta ao período clássico. Esse quadro aí aparece Platão e Aristóteles, por exemplo. Os dois estão no centro do quadro. Se antes nós tínhamos o teocentrismo, Deus no centro, olha aqui a figura desse lado aqui, ó, ao meu lado. Quem está sentado no meio? É Jesus, que para eles era Deus. Teocentrismo, Deus está no centro. Agora é o homem que está no centro. É o antropocentrismo. Uma outra questão, além do classicismo, que é esse retorno ao período clássico, nós temos o individualismo. Deixa eu abrir, expandir essa imagem aqui. Olha a carinha dos anjinhos, dos santos, eu não sei, acho que deve ser santos, né? Que estão aqui ao lado de Jesus. São todos idênticos. Todos com o mesmo rosto. O que é isso? Não existe uma questão de individualidade. Tá? O homem fora criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todos os homens são iguais. Neste aqui, a gente já percebe diferente. Deixa eu botar ele aqui para trás. Cada personagem desse quadro tem uma expressão característica, uma fisionomia característica particular. É o individualismo. Mais uma vez, não é uma ruptura total, mas já é um afastar, né, daquela coisa rígida da igreja. E para a gente finalizar, nós temos Davi e a Pietà, de Michelangelo. Duas figuras completamente, né, bíblicas. Davi, por exemplo, a gente sabe da história que ele acaba matando Golias. E aí mostra o quê? Que o tema religioso ainda é muito presente neste período. Mas Davi está peladão. Está humanizando esse personagem bíblico. Já é uma pequena ruptura, apesar do tema ser religioso. E a Pietà eu coloquei aqui porque é a coisa mais linda do mundo. E para mostrar que a religiosidade ainda estava na moda, né, com força total. Mas agora com uma beleza, com uma pureza nunca antes imaginada. Perfeito? Essa foi a nossa introduçãozinha. E agora nós vamos iniciar a leitura do livro, porque com isso acho que vai ficar muito mais fácil da gente compreender.
Doriane, boa noite. E a Silvia falando aqui do antropocentrismo, né? Isso mesmo, Silvia. Então vamos iniciar a renascença do mundo. Movimentos regeneradores. Nos albores, no início do século XV, quando a idade medieval estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Então, a Idade Média acabando, os grandes espíritos se reuniram e juntos começaram a bolar um novo momento da humanidade, uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Então Jesus sempre no comando de tudo que acontece na Terra. Mensageiros devotados reencarnam no orbe para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Na Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido de grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano em busca de terras desconhecidas. A famosa Escola de Sagres, né? Onde os grandes navegadores começaram a estudar nesse local que é muito mais um local, né, de aprendizado, de ensino. Não existia uma escola de paredes, tá? Era como se fosse um pensamento onde as pessoas estavam... Que quando a gente vê assim, a escola parece que é uma universidade, uma escola. Não, era uma linha filosófica, né, de estudo, uma linha de estudos náuticos, melhor dizendo. Numerosos precursores da reforma, e aí já está falando da reforma protestante, surgem por toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. Antigos mestres de Atenas reencarnaram na Itália. A gente falou só sobre a Itália na introdução. Olha aqui, os mestres de Atenas, eles acabam reencarnando na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferira. O comércio se desloca das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico. Isso é muito próximo da nossa realidade, né? Que a gente sempre estudou, que fomos descobertos justamente porque o comércio saiu do Mediterrâneo e novas rotas eram necessárias. E acabou que, de alguma forma, descobriram a América. E descobriram o Brasil. Procurando as estradas esquecidas para o Oriente, Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas. São todas as atividades. Definindo a posição dos vários países europeus e investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. E aí, falando bem da descoberta do Brasil. Lembrando que semana passada a gente viu que colocaram ali em Portugal e na Espanha a reencarnação dos povos fenícios, justamente porque eles eram os grandes navegadores. E dentro da Península Ibérica tinha essa missão de chegar e abrir o caminho para o cristianismo na América. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas e o papel para a divulgação do pensamento. Porque parece que foi só a Europa que participou. Não. Quando os mouros chegaram, levaram tanta tecnologia, né? Tanto esplendor. A gente falou isso também umas 3, 4 semanas atrás. Levaram tantas novidades e, com certeza, isso também foi de extrema importância para que o progresso acontecesse. Não podemos esquecer da influência benéfica dessa mistura de culturas. Missão da América. Agora é bem com a gente, hein?
o Cristo localiza então na América as suas fecundas esperanças. Porque a Europa teve todo esse renascimento, mas ao mesmo tempo ele sabia muito bem que o cristianismo estava mais ou menos corrompido no mundo antigo, né? No velho mundo, melhor dizendo. O século XVI alvorece com a descoberta do novo continente, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem na época a importância de semelhante acontecimento. As riquezas fabulosas da Índia deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo, e as testas coroadas do velho mundo não entenderam a significação moral do continente americano. Lógico que não, eles estavam muito mais preocupados com as especiarias, que tinham um valor altíssimo, né? Ou depois com ouro, do que realmente com a perpetuação do cristianismo, ou jogar sementes do cristianismo ali para que renovasse o pensamento, né, de Jesus. Os operários de Jesus, porém, abstraídos da crítica ou do aplauso do mundo, cumprem os seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob a determinação superior, organizam as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teriam de florescer no porvir. Nesse campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano. E foi por isso que, laborando para os séculos por vindouros, definiram o papel de cada região do continente, localizando o cérebro da nova civilização no ponto onde hoje se alinham os Estados Unidos, da América do Norte, e o coração nas extensões da terra farta e acolhedora, onde floresce o Brasil, na América do Sul. Então é como se ele tivesse dividido, assim, de maneira macro, o norte, Estados Unidos, né, seria o cérebro, e o coração dessa terra nova, o Brasil. Os primeiros guardam os poderes materiais. O segundo detém as primícias dos poderes espirituais, destinadas à civilização planetária do futuro. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui. A Silvia está dizendo, sim, é isso mesmo, local de troca de experiências, de ideias, isso, Silvia. E a informação de Emmanuel de que grandes mestres de Atenas reencarnaram na Itália explica o grande renascimento italiano. É isso mesmo, né? E aí você vê nitidamente em todas as áreas. O renascimento italiano foi algo muito, muito revolucionário. Porque está resgatando aqueles espíritos lá de trás que voltaram a reencarnar e com toda aquela capacidade. E eu já li alguns livros do Divaldo que diz, nesses livros, que eles estão voltando, tá? Porque às vezes a gente olha para os tempos atuais e parece que estamos perdidos. É como se mais uma vez os grandes espíritos estivessem reunidos e falassem, ó, vamos botar esse planeta para girar novamente na direção correta, tá? Vamos aguardar um pouquinho, porque eu acho que esses grandes nomes estão voltando. E a minha grande questão é, você vai num museu e essas obras, seja no Renascimento, ou museus mais antigos, né, onde você tinha as obras da Grécia Antiga, da Roma Antiga, são coisas muito belas. Aí hoje em dia você vai numa arte, aí eu não tenho, né, nada contra a arte moderna, mas me assusta um pouco quando a gente via um mármore Carrara e Michelangelo tirava tudo daquele mármore e deixava um Davi pronto pra gente. Hoje em dia é só um pedaço de pedra. A arte é isso. Para mim, desculpa, isso não é arte. Se tudo é arte, nada é arte. Por isso que eu espero ansiosamente Michelangelo voltando para o nosso planeta aqui. Mas isso já é uma outra história. O plano invisível e a colonização do Novo Mundo. Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias no intuito de criar no Novo Mundo um outro sentido de evolução. Se os colonizadores da região americana, nos primeiros tempos, eram os degredados ou os proscritos das sociedades europeias, importa considerar que esses colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente, na exclusiva observância do plano material. Do mundo invisível, igualmente, partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade que encarnaram nas terras novas
como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens. A esses espíritos mais ou menos adiantados, aliaram-se numerosas entidades da Europa, cansada das lutas inglórias de hegemonia e de ambição, buscando a redenção do esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se desse modo, entre os povos americanos, sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Isso é bem interessante. Por quê? Porque quando a gente lê alguns livros, parece que veio só a escória para a América. Mas muito pelo contrário. Muitos daqueles que eram perseguidos religiosos, né? Aqueles que tinham religiões diferentes e acabaram foram expulsos da Europa. Muitas daquelas pessoas que eram pessoas boas e que se insurgiram contra o sistema foram mandados para cá. Então chegam aqui esses seres em corpos materiais e chegaram caravanas da espiritualidade também prontas para reencarnar aqui na América. Então, quanto de renovação espiritual, material, acabou vindo para a América? Se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. Ó, a Silvia está falando, a arte deve trazer o belo. Isso, Silvia, estou com você. E boa parte dos degredados eram de prisioneiros políticos. E se às vezes um prisioneiro político, né? Ele é prisioneiro porque ele está contra o sistema. Não quer dizer que ele seja um bandido. Apogeu da Renascença. Essa Renascença, iniciada do alto, clareou a terra em todas as direções. A invenção da imprensa, e nesse período também, né, de Renascença, lembrar que Gutenberg ele criou a imprensa, é como se ele tivesse criado para a época uma máquina de Xerox. E a gente falou, por exemplo, dos monges copistas, que demoravam assim muito tempo para escrever, por exemplo, uma Bíblia. Então, quantas pessoas tinham acesso à Bíblia? Pouquíssimas pessoas. Porque o monge que escrevia em latim, as pessoas não sabiam falar latim, as pessoas eram analfabetas. E aí, de repente, Gutenberg inventa a prensa. O que acontece com isso? A gente pode traduzir a Bíblia para o alemão, por exemplo, e o povo agora alemão tem com muito mais facilidade, com muito mais velocidade, o seu exemplar da Bíblia. Olha que rolo isso ia dar. Porque você ia para a igreja, estava lá o padre falando em latim, a missa, e depois ele dizia, não, você não pode fazer isso porque está na Bíblia. O quê? Está dizendo isso, isso e isso. Mas cadê? Aqui em latim. Você não sabia ler, então você não tinha nenhuma forma de comprovar se aquilo que o padre estava falando era verdade ou não. Agora você com a sua Bíbliazinha, você lendo, fala assim, não, olha aqui, ó, não tem nada disso. Isso abriu a cabeça de muita gente e gerou muita confusão. A literatura, deixa eu ver aqui, onde é que eu parei? A literatura apresenta uma vida nova e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Numerosos artífices da Grécia Antiga, reencarnados na Itália, deixam traços indeléveis da sua passagem nos mármores preciosos, como eu falei, de Michelangelo e o mármore Carrara. Há mesmo, em todos os departamentos da atividade artística, um pronunciado sabor da vida grega, anterior às disciplinas austeras do catolicismo na Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante do quadro das autoridades eclesiásticas. Né? Então, muita coisa da época da Grécia Antiga acabou vindo à tona novamente. Né? Um esplendor maravilhoso. Renascença religiosa. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a igreja, desviada do caminho cristão. Então a gente está falando de renascimento da literatura, das artes, a igreja não ficou de fora desse renascimento. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários
com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma na Europa Central e nos Países Baixos. Os mais famosos para a gente são Martim Lutero e João Calvino. Né? Lutero seria da Reforma na Alemanha e Calvino na Suíça. Por ocasião dos primeiros protestos contra o fausto desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontifícia Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Então o Papa Leão X era um Papa bem mundano, hein? Sob a sua direção, criara-se, em 1518, o célebre livro das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Então, você errava, você podia para o padre fazer a sua confissão e era absolvido, mas o grande problema, dependendo do crime, você ia ficar muito tempo no purgatório. Não era imediato. E aí, quando você pagava de indulgência e comprava isso, você já era, sabe aquele passe livre do Banco Imobiliário? Saia da cadeia? Era isso. Pagou, levou o passe livre, nem no purgatório você passa, você já vai direto para o céu. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano. Então Lutero foi muito perseguido. E era um frade agostiniano, tá? Da linha de Santo Agostinho. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade, em face da preferência de Leão X, encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. Então diziam que Lutero fazia isso porque ele era agostiniano e o Leão X ele favorecia os dominicanos. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Eisleben tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da Igreja, no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Ele não aturava toda essa decadência moral. Essa era a verdade. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, uma modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Isso é muito importante, porque muitas das vezes nós somos críticos, por exemplo, à Igreja Católica. Mas o fato de eu ser crítico não quer dizer que a minha solução seja melhor. Não é? E Lutero ele foi muito crítico, mas ao mesmo tempo também foi, como Emmanuel está dizendo aqui, ao extremismo do abuso da Igreja, respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Foi muito importante, criou essa reforma protestante, mas ao mesmo tempo ele também foi muito extremista. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Que parece que não é bom bater na igreja. Não, a igreja teve um papel maravilhoso, freou muitas atrocidades que poderiam ter acontecido. Errou? Errou. Como todos nós erramos. Ou acho que o espiritismo também é um mar de rosas. Não, todos nós erramos. E nós que somos espíritas hoje, se o espiritismo existisse em 1500, estaríamos errando da mesma forma. Se hoje, 3 séculos depois, 4 séculos depois, 5 séculos depois, erramos, feito assim, bobocas, que dirá num período da humanidade tão conturbado. Então nós temos que ter muito respeito à igreja também. Não adianta ficar querendo bater, porque a igreja tem o seu papel importante na sociedade. A Companhia de Jesus. Isso é bem interessante, porque a gente deve recordar que Emmanuel, ele era um jesuíta em uma das encarnações. Manuel de Nóbrega, né? Dizem que era até primo do Albertinho, que Albertinho é Albertinho Nóbrega, né? Dizem que era até primo do Albertinho. E ele participou dessa Companhia de Jesus. Né? Então vamos ver o que ele fala da Companhia de Jesus.
Só ver aqui a Silvia falando aqui pra gente. A Bíblia em latim era uma forma de deter o poder, pois só quem conhecia o latim tinha acesso ao entendimento dos textos. O povo não entendia os textos. É isso mesmo, Silvia. E a Doriane falando, interessante essa ligação da arte da Grécia e Itália. Quando eu estudava história, eu ficava curiosa sobre a arte da Grécia e da Itália. Isso. É isso mesmo. Eu também não entendi. Como é que as coisas se encaixavam, eles eram tão distantes, né? A Companhia de Jesus. Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, né? Além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram ao cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola. Você vê que ele tinha uma treta com Inácio de Loyola, hein? Porque ele bateu aqui, hein? Cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola, a fundação do jesuitismo em 1534, colimando e reprimir a liberdade das consciências. Eu acho que Manuel de Nóbrega nasceu em 1517. A Igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental, o Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos. Fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificaram-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício, por toda parte onde existisse cérebros que pensassem em corações e corações que sentissem. Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Na Espanha, queimavam o infeliz na praça pública. Lembra que a gente falou que ali na Espanha eram os visigodos, e os visigodos tinham essa característica, né, de queimar, tudo era resolvido no ferro e no aço. Então, quando a Igreja Católica, depois da queda de Roma, se fundiu aos visigodos, a forma como eles tinham de perseguir o cristão herético, né, o cristão herege, o judeu, o muçulmano, era na fogueira, né, tá? Na França, tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Ele está falando da noite de São Bartolomeu, né, onde acho que mais de 1000, né, protestantes morreram. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita de gordura dos protestantes. Período terrível. Mas, ao mesmo tempo, os protestantes, quando eram a maioria, eles também matavam os cristãos. Tá? O ser humano, a gente não tem que pensar, essa religião é ruim, não. O ser humano é um ser com problema. Ninguém compreendeu de maneira nem superficial a mensagem do Cristo. É isso que a gente precisa interiorizar. Que Jesus veio trazer o amor, a paz, a compreensão. E a gente não consegue compreender isso. Ação do jesuitismo. A Companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente dos fins imorais a que se propunha. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Então, se ele está em 1938, ele está falando já dos tempos modernos, né, desse homem científico que tem problemas seríssimos com a moralidade. Por quê? Porque lá atrás, nós, religiosos, negligenciamos, não ajudamos, né, não passamos de maneira correta a visão de Jesus. Ok? Suas hordas de predomínio, de cupidez e de ambição não martirizaram apenas o mundo secular. O mundo secular seria o mundo fora da igreja, né? Também os padres sinceros sofreram largamente sob a sua preponderância nefasta. Então, quando ele fala padres sinceros, provavelmente ele devia estar nessa. Ele deve ter sofrido bastante na mão desse pensamento jesuíta, tá? Tanto assim que quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la, em 1773, com seu breve Dominus ac Redemptor, exclamava desolado: assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência. Com efeito,
Em setembro de 1774, o grande pontífice entregava a alma a Deus no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. Era assim que se matavam os papas nessa época. Tanto que até hoje, né? Não sei se até hoje, mas até hoje existe essa figura do provador. Aquele que come a comida do papa. Provavelmente do papa não, mas de alguns ditadores, de alguns reis, né? Antes de ele comer, dava para alguém e esse alguém comia, porque o modo de matar as pessoas era envenenando. E semana que vem, vamos falar da época de transição. Mais um capítulo e já estamos quase chegando ao final, hein, pessoal? A Silvia botou assim: adorei o capítulo todo, mas o que Emmanuel falou sobre a companhia. Peraí, que mudou? Falou sobre a Companhia de Jesus, foi muito interessante. Só que Manuel da Nóbrega teve uma atuação muito nobre na ação evangelizadora com os indígenas. Isso. Ele deve ter sofrido muito na mão daqueles que não eram nobres, né? Por isso que ele falou que não era só o pessoal secular, não era só o pessoal fora da igreja. Os padres também honestos sofreram muito. Por isso que eu vejo essa dor que Emmanuel tá passando pra gente. Isso, a Companhia de Jesus foi organizada sob base militar, exatamente, eram os soldados do Cristo, né? Onde eles iam para lá para evangelizar, mas muitas vezes na marra, escravizando os índios. Foi um período bem complicado. Enfim, quem de nós não estava nesse período, nesse lado também, né? Eu já ouvi umas encarnações passadas minhas e falei, meu Deus do céu. Por isso que não dá para jogar pedra. Eu sei que a primeira pedra que eu jogava cairia na minha cabeça. Porque provavelmente eu estava lá atrás. E hoje ainda, quantas vezes a gente comete equívocos tão bobos, né? Por isso que nós temos que olhar sempre com uma visão de muita compaixão. Não é compreensão dos erros, não passando a mão na cabeça. Não é isso. Mas com compaixão. Estava errado, o que é o certo, o que é o errado. Mas nunca atacando, nunca com um olhar de revide. Um olhar mais amoroso. Tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui. E eu acho que... Isso, Tereza está dizendo que todos nós temos um passado tenebroso. É isso mesmo. E se não bobearmos, Tereza, um presente e um futuro. Por isso que nós precisamos domar as nossas más inclinações. Sermos mais amorosos, né? Pais pacientes. Porque a vida é complicada. E para tentar descomplicar um pouquinho a nossa vida, chegou o momento da nossa oração. Aquele momento que eu vou ser muito sincero, eu adoro. Eu sinto uma energia tão boa aqui na minha casa, não sei se vocês percebem isso, mas eu vejo nitidamente que neste momento que a gente se concentra, que nós fechamos os nossos olhos, nós falamos, botamos para fora, o que realmente sentimos é aquela ocasião onde os espíritos vêm e nos abraçam. Né? E eu fico sempre pensando, uma vez eu falei isso numa reunião lá no centro, eu fui até mal interpretado. Eu disse que nós não somos especiais para Deus. Porque se eu for especial, o Albertinho não é especial. Se existe alguém na criação que é especial, existe alguém que não é. E quando todo mundo é especial, ninguém é especial. E aí, poxa, mas eu achava que eu era especial. Não. Nós somos especiais. Só que sem privilégios. Ninguém é melhor do que ninguém. Era isso que eu estava querendo falar. Mas hoje eu percebi algo diferente. Por mais que para Deus ele ame todos os seus filhos de maneira idêntica, e Jesus também tem esse mesmo comportamento, existem alguns espíritos que nos amam mais do que os outros. Nossos amigos, nossos espíritos familiares, né? E são esses que muitas das vezes estão querendo nos ajudar, que nos amam tanto, né? Que querem que a gente abra um pouquinho a nossa mente para eles conseguirem entrar, né, com boas sugestões. São aqueles espíritos que realmente querem o nosso bem. E hoje
eu acho que nós precisamos entrar em sintonia com eles. Então essa vai ser a proposta da nossa oração. Vamos fazer isso? Vamos lá, deixa eu achar aqui a nossa telinha para a gente fazer a nossa oração. Lembrando que o Albertinho sempre pede para a gente colocar o nosso copo de água, porque esses amigos também fluidificam as nossas águas. Vamos lá. Então, como eu disse, hoje é o dia da gente pensar que somos especiais. E especiais para muitos espíritos que nos amam demais. Que tem na nossa figura particular, própria, aquele amigo de longa data, aquele irmão que eles guardam no coração. É tão bom se sentir amado, se sentir querido, se sentir protegido de maneira especial. Vamos pensar que somos amados de maneira especial. Às vezes é aquela mãe que já partiu, pai, um irmão, uma avó, um avô. Às vezes também são vidas passadas, onde convivemos, caminhamos juntos durante tanto tempo e criamos um laço tão profundo de amizade e de amor. Não importa o motivo, não importa a situação, o que realmente hoje buscamos são esses corações que nos amam profundamente. E eles foram convidados hoje para os nossos lares. Convidados para esse reencontro que acalma tanto nosso coração, que acolhe tanto os nossos espíritos. Aqueles amigos de outrora estão, neste momento, ao nosso lado, fluidificando as nossas águas, aplicando passos renovadores que abençoam os nossos corpos físicos e o nosso espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado por possibilitar esse momento de profunda alegria. Obrigado por fazer parte da solução desse problema. Temos em Ti o nosso mestre, o nosso amigo de todas as horas. Temos em Ti o nosso pastor. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a caminhada tortuosa. Muitas vezes estamos no caminho errado e o Senhor, amorosamente, nos recoloca na direção certa. Agradecemos demais por isso. Agradecemos também esses nossos companheiros que aqui ainda estão, que ficarão conosco até o desprendimento parcial do nosso corpo no sono, onde, com eles, aprenderemos mais sobre o amor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Muito bom, pessoal. Eu senti grandes amigos aqui comigo. Um momento de bastante alegria no meu coração. Espero que vocês tenham sentido também. E tenhamos uma noite muito tranquila para que esse período, esse momento de reencontro possa ser levado até a madrugada, onde estejamos livres em espírito, conversando. Muitas vezes não vamos recordar, mas vamos acordar com aquela intuição de que dias melhores virão e que somos realmente especiais. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Deus, Maria Santíssima, todos aqueles que nos amam muito, muito. Obrigado a todos. Muito boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser. Feliz Páscoa a todos, hein? Lembrando bastante
de Jesus.